Vinícius Gomes, outro que está sempre com a gente. Boa noite, Nicola. Primeiramente, um feliz ano novo para você e sua família, digo mesmo. Notícias do Verratti e o Grego, acho que o Capasso resolve a zaga, grande abraço. Vamos lá, quero começar falando sobre o Verratti. Na Argentina, tem crescido a especulação de que o Verratti conversa com outros clubes, enfim. O Vasco é dono dos direitos econômicos do Verratti até dezembro de 25, com prorrogação automática até 2026 se algumas metas fáceis forem batidas ao longo da temporada. Então, por mais que o Verratti esteja conversando, discutindo, almejando sair, ele só vai sair se houver uma compensação financeira extremamente positiva para o Vasco. E é difícil imaginar que esse negócio saia, porque qual seria a compensação financeira bacana para um jogador de mais de 30 anos de idade que tem o papel decisivo que ele tem? Então, não estou botando muita fé nessa história. Sobre o Grego, no Vasco não há, otimismo, há uma preocupação. No São Paulo, há certeza de que o negócio vai ser fechado ainda no mês de janeiro, tá? E aí é uma coisa ou outra. Ou o Marinacci se torna parceiro da base do São Paulo, ou o Marinacci compra a SAF do Vasco. Sobre Capasso, será? Não tô botando muita fé, não. Mas se resolver, a gente vai falar do teu nome aqui, vai lembrar da sua previsão, tá? Bora falar agora sobre Gabriel Veron, que deixou o Cruzeiro, mas pode voltar para o futebol brasileiro. Porto não tem planos de utilizá-lo. O atacante, que pertence ao clube português e esteve emprestado ao Cruzeiro ao longo da temporada de 2024, já embarcou rumo à cidade do Porto para iniciar a pré-temporada enquanto aguarda por desdobramentos das negociações. Posso assegurar para vocês que pelo menos 2 clubes brasileiros fizeram sondagem no Porto e no staff do jogador. Como a ideia do Porto era vender o atleta para o Cruzeiro por 10 milhões de euros, e não houve acordo, o Porto voltou a estar disposto a aceitar propostas de empréstimos de times daqui. Atleta que terminou a temporada jogando bem no Cruzeiro, mas sofreu com algumas lesões. Foram 37 jogos, 6 gols e 2 assistências, só 22 anos de idade. Comprado pelo Porto do Palmeiras em 2022 por 10 milhões de euros. Contrato do Verón com o clube português se encerra em junho de 2027. A pergunta que eu deixo para você: Gabriel Veron cabia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre James Rodrigues, que ficará desempregado mais uma vez nos próximos dias. O Rayo Vallecano já deu entrada na documentação para rescisão do contrato do meio atacante colombiano de 33 anos de idade. Passagem para lá de discreta pelo clube espanhol. Ele havia sido dispensado pelo São Paulo em agosto do ano passado. Semanas depois foi contratado pelo Rayo Vallecano, mas na Espanha atuou apenas 7 vezes com 1 assistência e nenhum gol. Dos 7 jogos, somente 2 como titular. Sua última aparição em 4 de dezembro, em jogo da Copa da Espanha, um torneio com menos importância, onde os reservas são mais utilizados. Com a dispensa do James Rodrigues praticamente sacramentada, a pergunta que fica é: onde é que ele vai jogar a partir de agora? Existe uma possibilidade real de volta ao futebol colombiano. O Júnior Barranquilla promete abrir os cofres para tentar a contratação do jogador, que vai muito bem na seleção colombiana, mas tem sido um fiasco nos outros clubes. Passagem pelo São Paulo vale a lembrança de 22 partidas, só 2 gols e 4 assistências. Chegou a perder pênalti importante, causando a eliminação do São Paulo, entre outras coisas. Só para complementar, vale lembrar também que quando deixou o São Paulo, James até abriu mão de parte das luvas que teria a receber, mas vai receber uma boa grana de salários. Essa grana ainda está caindo na conta do meio atacante colombiano. Mas uma pessoa próxima ao Rony me procurou para falar: Nicola, foram 6 os clubes brasileiros que tentaram o Rony: Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos, Vasco e Fluminense. Aí eu estava conversando com essa pessoa, falei: mas quais desses clubes já não tem mais chance? Aí a pessoa estava contando que a tentativa com o Galo foi na negociação pelo Paulinho, que o Santos já havia desistido por causa das cifras, que com o Bahia a conversa também deu uma esfriada. No momento, as conversas mais quentes eram com o Vasco e com o Fluminense. O Vasco, inclusive, com o interesse do Carlos Amodeu, que é o CEO do clube. Mas aí é importante lembrar que o Rony tem um salário de R$1.100.000 mensais. E o Vasco hoje vive uma realidade de redução de custos. Isso inclusive, está sendo debatido com o Payet. Para que o Payet fique para a próxima temporada, o meio atacante francês vai precisar aceitar uma redução salarial. Para a próxima temporada não, para essa temporada, né? Sobre o Fluminense, o interesse é real. O Mário Bittencourt já se acertou
com representantes do Rony em relação a salário. Falta o principal, um acordo entre o Fluminense e o Palmeiras. O Fluminense gostaria do jogador por empréstimo, a ideia do Palmeiras é vender o atleta, mas aquela pedida de 12 milhões de euros que o Palmeiras fazia durante vários meses já foi reduzida. O Palmeiras já entendeu que se continuar insistindo em 12 milhões de euros, não vai fazer negócio, tá? Nicola, como é que vai ficar esses times que são patrocinados por casas de apostas que não foram regularizadas? Os casos mais graves hoje são da PixBet no Flamengo e da Esportes da Sorte, de Corinthians, Grêmio, Bahia e Atlético Paranaense, tá? Elas foram regularizadas, mas via Loterge, a loteria do estado do Rio de Janeiro. E uma decisão no início desse ano do ministro do Superior Tribunal Federal indicou que somente casas aprovadas pelo governo federal e não pela Loterge estão autorizadas a continuarem atuando no país. O problema é que não há data para um julgamento no STF, que está fechado por conta do recesso de fim de ano, e ninguém sabe ao certo. Qualquer pessoa que disser que sabe o que vai acontecer está mentindo, porque não dá para cravar o futuro. As demais casas regularizadas pagaram esse é um ponto importante. Por que algumas casas de apostas preferiram acordo via Loterge em vez do governo federal? Porque o acordo é muito mais barato na Loterge do que no governo federal. O governo federal cobrou de cada uma das casas 30 milhões de reais. Vai fechar minha live. O Matheus pegou o mouse aqui e... Bom, o governo federal cobrou das casas 30 milhões de reais. A Loterge cobrava pelo acordo 5 milhões de reais. E diante desse cenário, ficou muito mais fácil e acessível para algumas casas. A pergunta que eu faço é, por que a Esportes da Sorte, que paga 103 milhões de reais ao Corinthians por ano, e se comprometeu ajudando com mais 2 milhões de reais por mês no salário do Memphis Depay, e a PixBet, que é a dona do maior contrato de patrocínio no Brasil, ela paga 115 milhões de reais por ano ao Flamengo. Por que essas casas não fecharam acordo com o governo federal pagando 30 milhões de reais? Enfim. O Vinícius Gomes, o Grego, hoje saiu notícias de que o Pedrinho está cobrando os seus representantes para adiantarem as coisas. Estive pensando em um jogador para a Lusa, Negrete. Quem é o Negrete? Deixa eu dar uma olhada. Lusa que tem aos pouquinhos contratado atletas, Henrique Almeida, Iago Dias, Danielzinho. Não é nada que cause muita empolgação, tá? Eu confesso que eu imaginava a portuguesa um pouquinho mais assertiva nos reforços. Depois me explica quem que é o Negrete, tá? Vou mandar uma mensagem também para um dos representantes. A negociação entre o Marinax e o Vasco estava sendo conduzida pelo Juliano Bertolucci. Eu vou ver se consigo alguma atualização com o Bertolucci. Chegou Cristiano Xingu, membro do canal do Nicola, tá sempre por aqui. Feliz 2025, Nicola, para você também, cara. O Soteldo vai jogar aonde? Cristiano, o Grêmio chegou a fazer uma oferta de 2,5 milhões de dólares, metade do que estava combinado com o Santos para compra em definitivo. O Santos já recusou. O Cruzeiro tinha negociações avançadas até que sugeriram o nome do Marquinhos, que é um atacante do Arsenal, revelado no São Paulo e que teve emprestado ao Fluminense. Aí o Cruzeiro começou a fazer conta. Peraí, o Soteldo eu vou gastar 5 milhões de dólares. O Marquinhos vem por empréstimo de graça com opção de compra. E eles consultaram o Fernando Diniz, que trabalhou com o Marquinhos no Fluminense. O Fernando deu todo o aval e pro Cruzeiro ficou muito mais cômodo. O Soteldo interessa ao Atlético Mineiro. O Cuca indicou a contratação do Soteldo. Eles trabalharam juntos no Santos. Eu não consigo cravar que o Soteldo fique na Vila, tá? O Santos pode até dizer que quer contar com ele, mas eu tenho a impressão de que se pintar uma proposta perto dos 5 de dólares, vai haver um negócio. Rossi. O Paysandu oficializará amanhã a contratação do atacante paraense, do Vasco. 31 anos, que disputou a última Série A pelo Vasco. O jogador já está em Belém e será anunciado junto com o novo programa do sócio bicolor. O atleta é desejo antigo do presidente Roger Aguilera. Vocês lembram do Rossi, né? Atacante do Vasco. Eu acho um nome interessante para o Papão. Acho temporada ruim no Vasco, bastante abaixo, mas já viveu bons momentos com a camisa do Bahia, enfim. Acho que pode fazer um baita barulho no Papão. Teve regulação internacional. O canal Vascaíno afirma que Davi Luiz se apresenta em São Januário junto ao elenco principal e já está tudo acertado. Também afirma Gabriel Peck. É verdade? Teve regulação. Vou mandar o teu print para o empresário do próprio Davi Luiz, para o Júlio Taran. Vamos ver o que ele nos responde. O Peck fez uma grande temporada na Major League Soccer, eu não tô botando muita fé não, tá? Já respondeu aqui, sobre Davi Luiz se apresentando em São Januário.
É lenda. Essa é mais gelada que iceberg. Boa. Ele segue indeciso? Porque escrevi indeciso. Indeciso. Porque a última vez que eu conversei com o Júlio Taran, o Júlio estava contando que o Davi estava inseguro em relação ao que fazer, que tinha a proposta do Corinthians, do Bahia, quem que era o outro, e do Cruzeiro, que a proposta do Cruzeiro era muito boa. Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo do Vasco da Gama para vocês, trazendo todas as informações atualizadas do Vasco. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações.